Fala galera, sejam bem-vindos a este humilde canal. No vídeo de hoje, viagenzinha no modo elétrico. Será que o EX5 EMI na versão Ultra consegue viajar no modo elétrico? Obviamente é uma distância curta, né galera? Vou esticar até Joinville, 140 quilômetros, bateria carregada com autonomia para 167, sabemos que... Olha lá o Raval. Ei, senhor. Be heavy, galera. Putz, o que será que tá fazendo esse barulho aqui? Sabemos que a autonomia dele não vai chegar a isso, né? Mas eu tenho um fator a meu favor. Eu vou descer serra, galera. Para quem tá ligado no caminho, tô saindo de Curitiba, sentido Santa Catarina, e vou dar uma esticadinha até Joinville no modo elétrico. Será que vai chegar lá? Vamos descobrir em breve. Eu tenho convicção que vai dar boa. Eu acho que vai ser até meio roubado, né? Porque eu vou pegar muita descida. Eu acho que eu vou até chegar lá com folga. A princípio eu ia fazer meio que um bate-volta, rodar uns 10 a 15 km lá dentro, mas parece que eu vou rodar um pouquinho mais. E aí, se eu chegar com folga, a gente vai descobrir o quão roda o Geely EX5 no modo elétrico. Eu já fiz um vídeo, né, rodando na cidade, em perímetro urbano, com alguns trechos de BR, e fiz... Bom, para saber tem que dar um pulo lá no vídeo lá e conferir quantos quilômetros eu fiz com a bateria na cidade. Vou fazer esse vídeo em algumas partes, né? Obviamente não vou deixar direto a câmera ligada. O meu próximo feedback vai ser meio que na metade do caminho, onde eu já vou ter rodado um pouco mais com o carro. E no meio da serra. No meio da serra eu quero mudar o modo de regeneração dele e testar uma regeneração mais forte. Eu não sou de usar regeneração. Ficar usando regeneração forte na cidade, ou ficar preocupado com se beneficiar da regeneração do carro. Eu não me preocupo muito com isso. Mas em viagens, a gente sabe que é preciso planejar conforme o tipo de estrada. Se a subida é de um jeito, se é plana de um jeito, se é descida é de outro jeito. Mas isso para os nerds, né? Para quem gosta, para quem é interessado no assunto e é meio nerdola. Obviamente o carro no automático aí por si ele já vai fazer uma autonomia excelente. E é isso, 110 agora, a pista tá tranquila. Tava tentando ligar o ADAS aqui, tava mudando o modo de condução do carro, o carro tá ficando meio doido aqui. ADAS ativado. Por várias vezes eu já me neguei a dar o feedback de comportamento de estrada desse carro. Dessa vez eu vou dar o feedback. Uma outra observação curiosa, eu vou fazer um vídeo voltando. Então, na ida, eu vou só no modo elétrico. Ó, o ADAS dele, ele tem uma freadinha bacana, sabe? É bem diferente do Honda. Eu sempre vou estar comparando o HR-V com ele, né? Que é um outro veículo que nós tínhamos, que era muito bom também, e o ADAS dele era muito bom, só que esse aqui eu já percebo que é melhor ainda. Voltando, vou fazer na volta um vídeo diferente desse, sem bateria, no modo híbrido, que é a condição extrema. Ou seja, hoje eu vou me beneficiar de forma máxima, que é na descida, e depois eu vou pegar a pior condição de viagem, que é a subida sem bateria. E aí a gente vai ver quantos km por litro faz o Geely sofrendo na subida, não sendo turbo, hein? Lembramos que esse carro ele não é turbo. Hoje estou acompanhado pela proprietária do veículo, né? Vocês já perceberam. Logo mais eu microfono ela aqui, quando eu mudar o ângulo da câmera. Microfono ela aqui, quero que ela dê a opinião também dela.
E acho que é isso, galera. O quadros desse carro aqui é fantástico. O HUD dele aqui é bem legal. Senão pega copyright. Galera, estamos de volta aqui já na metade do caminho, em trecho de serra, pegando bastante descida. E o carro consome bastante na estrada no modo elétrico, hein? Mas até que não tá péssimo, não. Tô fazendo 18,5 kW. Eu acho até que razoável, apesar de ser descida, né? É que também eu não vou muito devagarzinho não, sabe, galera? Descendo agora 100 por hora. Eu não fico fazendo economia do lado direito a 80 km por hora. Bom, vou dar então meu feedback em relação ao carro na estrada. Comportamento de direção, amortecimento e tudo mais. Espera aí, passando num radarzinho de 80 agora. A suspensão, ela não é molenga, mas eu não tenho muita comparação para fazer. E a comparação com os veículos que eu já tive a oportunidade de dirigir é desonesta. Porque eram carros baixos, carro com suspensão TEM, suspensão HKS, suspensão de rosca. E aí fica meio desonesto comparar a dirigibilidade desse carro aqui com esses carros. O que eu posso afirmar é que, tipo assim, apesar de nunca ter dirigido Blazer nem Hilux, eu já andei de passageiro. E eu acho molenga na condição de passageiro. Então me dá a impressão que vai virar. E eu acredito que aconteceria a mesma coisa num Q5, em um Commander, já andei no Commander, eu também acho que balança. Por quê? É característica de carro... É característica de carro médio grande, é característica de carro alto, é característica do tão querido SUV, né? E com isso, é uma característica de direção que eu particularmente não gosto. E no caso, comparando com a HR-V é Honda, né? Então tem toda aquela coisa de dirigibilidade. Eu posso afirmar que eu me sentia mais seguro. Eu não vou dizer confortável, porque é muito confortável, não só o banco, como o carro todo em si. Mas eu gostava mais em alta velocidade ali, alta velocidade não, 130 ali, 120, 140. Eu gostava mais da direção do HR-V. Por quê? Eu gosto de direção progressiva. Obviamente, em baixa velocidade, direção suave é confortável, né? Mas eu acho que ela fica meio leve. E isso não tem a ver com a suspensão, entendeu? Então eu acho que a gente tinha que dividir em duas partes. Comportamento de suspensão, legal, não é um absurdo, né? Mas eu acho que deve ser melhor do que muitos da categoria, né? Todo mundo... Eu não dirigi BYD Song, BYD Song Pro, Song Plus, Premium e nem outros modelos do gênero. Mas a gente sabe que os jornalistas, quando fazem review, eles criticam bastante, né? No caso desse carro aqui, o pessoal meio que elogia e tal, fala que tá melhor, que não tá bom, mas tá melhor, e todo aquele papo de Lotus. Mas eu acho que comigo não é a suspensão que pega, sabe? Até falar pra vocês, até que ela dá uns pulinhos, viu? Coisa que não acontecia no HR-V. Espera aí, 60, 60, 60, 60, 60. Reportado radar à frente. É uma suspensão confortável, galera. Isso aí é fato, né? Então não tem como ser confortável e ter um comportamento dinâmico e esportivo ao mesmo tempo, né? Só se for a ar e sei lá.
A direção que é meio leve, e isso me dá insegurança em alta velocidade, sabe? Parece que se eu soltar o volante é melhor do que eu ficar segurando. Essa é a impressão que dá, sabe? Porque se eu ficar segurando, eu sinto ele leve e isso me causa insegurança. Daí com o ADAS ligado, eu meio que largo ele assim, fico meio que levinho assim, parece que ele vai melhor do que eu. A máquina superando o homem. Ah, referente a consumo. Ó, na descida, agora que eu peguei tô num trajeto bem descido, vocês estão conferindo aí pela paisagem, né? Meu consumo já caiu para 17 aqui, eu nunca tinha visto isso. E mudei a regeneração para médio. Eu acho que nas condições que eu tô rodando, se liga na paisagem, galera. Eu acredito que nas condições que eu estou rodando seja ideal. Forte, eu acho que vai causar aquela sensação. Inclusive, eu queria até fazer um take do outro lado. Eu perguntei para minha esposa se ela achava que eu estava freando o carro. Ela falou, eu acho que você está freando. E eu não freio o carro. Eu solto o acelerador, ele dá uma freadinha. Aí eu piso no acelerador, ele libera aquela freada. Então eu acho que dá aquela sensação que eu já senti muitos Ubers com regeneração forte, é aquele soquinho assim, sabe? Solta o acelerador, ele amarra. Trisca no acelerador, ele desamarra. E aí, eu sinto isso nos Ubers e eu achava que eles eram meio bração, sabe? Eu achava que era meio idiota, mas aí eu fiquei pensando, eu acho que tem a ver com a regeneração. Assim que ele solta o acelerador, o carro já dá aquela amarrada e dá a impressão que freia. A hora que trisca no acelerador, ele solta o motor regenerador, sei lá o que, e aí ele fica livre. Aí o carro fica assim, ó. Eu fico louco com os Uber com isso. Mas os caras estão visando economia, né? Ah, quilometragem. Vamos ver aqui como eu já rodei. Deixa eu ver aqui. Foda, pista sinuosa é complicado. Bom, o consumo de combustível está em 0,0000. Eu não cheguei a 150 por hora, tá? Eu acho que eu não cheguei nem a 140 por hora. Também não sei se eu me comprometo afirmando essas coisas, mas... KM restante. O trajeto era de 140 quilômetros, né? Caramba, é difícil narrar aqui em pista sinuosa. O trajeto era de 140 quilômetros de distância. Faltam 56 e 36 minutos. Já percorri 84 km no modo elétrico. E temos 67 km restante. Bom, eu acho que vai ficar meio que na tampa. 57 km de distância até o destino e 68 de autonomia. Que provavelmente não faça isso, né? Senão eu vou estourar a meta a margem de 170 da Geely. X6. Tem um X6 aí na frente, galera. Como é larga a roda do X6? Eu acho que é 255 ou 265. Ou 2 mais alguma coisa. 275 não é. Eu acho que é 265. Acho bonito pra caramba. O Raval GT, ele tinha que ser calçado com 255. Ficaria muito mais bonita a traseira dele. Bom, o que mais que eu tinha para falar? Tem os detalhes do carro que eu tenho para falar. Nossa, deu até pressão. Tem os detalhes que eu tenho para falar do carro, os detalhes que me incomodam e os detalhes que mais me agradam. Isso eu vou fazer num vídeo à parte, tudo que eu mais odiei e tudo que eu mais amei no carro. Tinha um detalhe agora aqui que eu ia reclamar já, que toda hora me incomoda. E aí eu esqueço. Eu acho que estou terminando o trecho de serra, ou seja, a regeneração já vai cair bastante.
Ah, acústica. Sobre o som de rolagem, zero. Para você que perguntou sobre o som dos pneus, eu entendi agora por que não tem nem manta na caixa de roda. O HR-V ele tinha manta na caixa de roda e eu achava sensacional isso. E nesse carro aqui não tem. Porém, no X5 elétrico tem. E dá para entender um pouco por que no X5 elétrico tem, mas aí isso já é um outro caso. Nesse aqui não tem, e é um silêncio extremo dos pneus. Não tem barulho de rolagem do pneu. Eu me senti, a imagem que me veio à mente assim, foi o Aladim no tapete voando. Foi isso que eu imaginei na hora que eu estava fazendo o teste ali, avaliando. Porém, todavia, entretanto, não capricharam tanto nos vidros, né? Não é um... Eu sinto um pouco de ar nos vidros. Da coluna para trás, assim, sinto um pouquinho. Nada soprano também. Mas é porque o carro é muito silencioso, né? Alguma coisa tem que ouvir, né? Senão teria que colocar um protetor auricular. Então, o som eu ouço. Inclusive com a persiana. Fica mais acentuado. Mas, no geral, já faz 4 vezes que eu tô repetindo essa parte e agora se eu enrolar a língua vai assim mesmo. Mas, no geral, um carro incrível. Acústica, assim, fodástica. Muito silencioso, muito gostoso de rodar. No geral, é muito prazeroso dirigi-lo. Apesar que eu não gosto do banco, tenho ressalvas à direção, é muito confortável. Aqui já comentaram também, essa parte do banco aqui, ó, que quase no joelho, parte de baixo do banco. Parte do banco que toca a parte de trás da coxa. Perto do joelho aqui, falta um pouco de banco. Eu sinto que falta um pouco de banco. Mas também você não vai deixar de comprar o carro por causa disso, com certeza. E o ADAS, galera, é aquilo lá que eu já falei no outro vídeo. Eu tô inclusive aqui desligado, coisa que eu não fazia no HR-V. O ADAS não, né? O assistente de permanência em faixa. Tem assistente de manutenção de faixa, que é o ping-pong. Esse ele fica entrando várias vezes, inclusive na hora da curva, assim, ele é bem intrusivo. Eu não me incomodo não, mas ele dá um susto, eu acho que no passageiro, porque ele empurra para dentro, eu boto para fora e ele dá uma solavanca assim. Não me incomoda não, o passageiro às vezes reclama, achando que sou eu que estou jogando. Esse é o assistente de manutenção de faixa, sei lá por que tem 2 nomes isso. Já o que mantém travado na pista, ele mantém travado na pista. É bem bom. É bem bom. Só que eu tenho que usar em conjunto com o ACC. E eu não gosto. Eu gosto de ter o controle do acelerador e freio ali no meu pé e ele que faça a direção do carro. Infelizmente não é assim. E aí ó, eu nem tô com ele ligado, ó. Nem tô com ele ligado. Mas o ping-pong tá e toda hora ele, pum, me joga pra dentro, me joga pra fora. É uma pena. Sei lá. Não sei se vou me adaptar. Agora, por exemplo, 90 por hora eu não tô com a desligada, tô freando aqui. Em algumas situações, assim, ele assusta um pouco, sabe? Ele até segura, faz uma rampa de freagem, mas agora há pouco numa situação lá atrás, eu não estava filmando ainda, ele estava meio voando assim, aproximando do outro carro, que estava bem mais lento, e aí eu achei que ele não ia frear, tá ligado? Eu, ainda mais com passageiro e tal. E receio, né, galera? Quem tem U tem medo. E aí eu segurei. Mas em condições assim, um pouco mais tranquilas, ele freia muito melhor que o HR-V até. Consumo de combustível está travado. Até agora rodei. Agora vai dar agora vai ficar meio compreensível agora.
rodei 97 km e tenho 67 de autonomia. Mas não vai fazer, né? Óbvio, óbvio. Só que eu acho que eu vou conseguir chegar no meu destino. Galera, eu vou fazer um corte aqui agora. E aí eu volto quando eu chegar, para não ficar muito longo e não ficar enchendo de tanta abobrinha. Galera, cheguei aqui no meu destino e vamos às métricas. Olha, eu confesso que eu achei que eu ia chegar com mais carga, tá? Fiquei um pouco, digamos assim, decepcionado, né? Achei que ia fazer mais. Bom, foram 140 km rodados e me sobrou 3 km de autonomia. Foi isso que eu fiz. Vocês conseguem conferir qual que é a minha autonomia na cidade no vídeo onde eu rodo no modo elétrico na cidade. Na estrada, se beneficiando de muita descida, foi isso que eu consegui. 140 km. Então, no próximo vídeo que eu for fazer de distância, eu vou fazer num ambiente mais plano, em outra direção, e eu acho que não vai fazer nem 100 km. É o que eu acho. Consome bastante. E em relação ao carro, né, pô, bem confortável, né? Até estava fazendo uma última avaliação agora em relação à suspensão. Ele é, obviamente, mais confortável do que a suspensão traseira do HR-V, né? Todo mundo sabe e todo mundo tira sarro, sabemos que é uma chacota a suspensão tanto do HR-V quanto do Corolla Cross, né? Que é eixo de torção. Eu confesso que no HR-V não me incomodava. Obviamente, quando passava na BR em emenda de ponte, né? Dava aquela puladinha seca, mas sem rebound. Esse carro aqui já falaram que ele tem rebound, aquela sensação de um soco a mais, né? Um solavanco a mais. Eu não percebo isso e volto a dizer e repito, eu não achei a suspensão molenga. Eu achei a direção um pouco leve demais em alta velocidade. Engraçado que agora há pouco, tipo, eu fui a 150 e parece que de 90 a 120 ali ele fica mais mole e depois dá uma firmada. Não tenho certeza ao afirmar isso, mas é uma direção confortável, né? Estranho seria, né? Estranho seria se fosse esportiva, né? Não é esse o objetivo do modelo, né? Diferente dos Lexus F-Type, né? Que aí sim eles vêm com uma suspensão, com uma direção, com os modos de direção, né? Entre outros modelos. Aqui não é essa a proposta, então por isso que é bem confortável. É isso, galera. Vou fechar o vídeo aqui. Como já citei, vou fazer um outro vídeo agora voltando sem bateria, entendeu? Então vai consumir combustível e eu acho que vai ficar aí... na casa dos 13 alto, 14 baixo por litro. Não tenho expectativa que faça mais que isso, até porque, como eu já citei, vai ser só subida agora. Só subida no motorzinho e vai grilar. Ele não vai ficar empurrando sozinho, né? O motor a combustão, obviamente. Eu tenho ali aquela garantia, aquela gordurinha de bateria. E é essa bateria que ele vai administrar na subida para que o motor a combustão não faça todo o trabalho sozinho. Até porque sozinho ele não dá conta. Entendeu? Então é isso, galera. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não deixe de se inscrever. Eu tô ligado que você assiste pela televisão e é muito chato se inscrever pela televisão. Eu entendo. Mas se esse vídeo foi bom para você, te ajudou de alguma forma e você já está assistindo alguns outros vídeos meus, por favor, se inscreva. Vai me ajudar muito. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Até!